Prepare-se, porque hoje vamos fazer uma viagem para os lugares mais assustadores do mundo. E quando eu digo assustadores, não estou falando de um parque de diversões abandonado ou uma casa velha na esquina. Estou falando de locais onde a morte, o medo e o mistério caminham lado a lado, onde a própria atmosfera parece pesada, carregada com o peso de tudo que já aconteceu ali. Lugares onde a linha entre o nosso mundo e o outro é tão fina que você quase consegue atravessá-la com um simples passo em falso. Neste vídeo, eu vou te levar em um mergulho profundo por destinos marcados por histórias sombrias, aparições inexplicáveis e uma energia tão densa que até os céticos mais convictos sentiriam um arrepio na espinha. A cada minuto você será transportado para pontos do planeta onde o silêncio grita e o tempo parece ter congelado, talvez para esconder segredos que jamais deveriam ser revelados. Mas fica o aviso. Assistir a este vídeo até o final pode mudar para sempre a sua percepção sobre o que é apenas um lugar velho. Então, se você tem coragem, e eu espero que tenha, venha comigo até o último segundo desta jornada. Mas lembre-se do que dizem: alguns portões, uma vez abertos, não podem ser fechados novamente. E nós estamos prestes a bater em 9 deles. Vamos começar. Nosso primeiro destino é um lugar de beleza assustadora: a floresta de Aokigahara, no Japão. Localizada aos pés do majestoso Monte Fuji, essa floresta densa e escura tem um apelido sombrio: a Floresta dos Suicídios. É um dos locais mais populares do mundo para pessoas que decidiram tirar a própria vida, e isso deixou uma marca indelével no lugar. A primeira coisa que te atinge ao entrar é o silêncio. É um silêncio quase absoluto, antinatural, como se a própria floresta estivesse prendendo a respiração. Os sons da vida selvagem são raros, e as árvores são tão densas que bloqueiam quase toda a luz do sol e o vento, criando uma sensação de isolamento total. O que torna tudo ainda mais estranho é que a tecnologia parece falhar aqui. Bússolas giram sem controle, e o sinal de GPS simplesmente desaparece, deixando qualquer um completamente perdido em questão de minutos. É por isso que muitos que se aventuram por lá deixam fitas coloridas amarradas nas árvores, criando um rastro para encontrar o caminho de volta. Ou, como alguns acreditam, para garantir que algo mais não os impeça de sair. Ao longo dos anos, voluntários e autoridades encontraram incontáveis corpos entre as árvores, junto com pertences abandonados, cartas e tendas vazias, testemunhas silenciosas de tragédias. Mas não são apenas os fatos que assustam, são os relatos. Visitantes e até mesmo patrulhas locais falam de uma sensação constante de estarem sendo observados. Eles descrevem ouvir sussurros no pé do ouvido, mesmo quando estão completamente sozinhos. Gritos abafados que parecem vir de lugar nenhum. O som de passos quebrando galhos secos logo atrás deles. Mas quando se viram, não há ninguém. Os japoneses, em sua maioria, evitam o lugar a todo custo, acreditando que a floresta é habitada por Yurei, os espíritos vingativos daqueles que morreram ali, presos em um limbo de tristeza e raiva. Entrar em Aokigahara é como entrar em um lugar onde a dor se tornou parte da paisagem. Agora, vamos do silêncio opressor do Japão para o México, para um lugar que parece ter saído diretamente de um pesadelo: a Isla de las Muñecas, ou Ilha das Bonecas. Imagine um pequeno pedaço de terra, cercado por canais escuros, onde cada árvore está coberta por centenas, talvez milhares de bonecas. Bonecas velhas, sujas, mutiladas, com membros faltando, olhos vazios, cabeças decapitadas. Elas estão penduradas em galhos, pregadas em troncos, sentadas em fileiras, criando uma das cenas mais bizarras e perturbadoras que você pode imaginar. A lenda por trás disso é tão triste quanto assustadora. Um homem chamado Dom Julián Santana Barrera era o único morador da ilha.
Ele afirmava ter encontrado o corpo de uma menina que se afogou em um dos canais. Pouco depois, ele encontrou uma boneca boiando no mesmo local e, acreditando que ela pertencia à menina, pendurou-a em uma árvore como um sinal de respeito para acalmar o espírito dela. Mas, aparentemente, um espírito não se acalma tão fácil. Dom Julián começou a ser atormentado por sussurros, lamentos e passos durante a noite. Ele se convenceu de que a alma da menina estava presa ali. Desesperado, ele passou os próximos 50 anos coletando bonecas do lixo e pendurando-as por toda a ilha, acreditando que elas eram protetoras ou talvez recipientes para outros espíritos, para fazer companhia à menina. Visitantes que se atrevem a ir até lá hoje juram que a atmosfera é insuportável. Eles relatam que os olhos das bonecas parecem segui-los para onde quer que vão. Alguns afirmam ter ouvido as bonecas sussurrando entre si. Outros dizem ter visto suas cabeças ou braços se moverem sozinhos. E o detalhe final, o toque macabro que fecha essa história, em 2001, Dom Julián foi encontrado morto. Ele havia se afogado exatamente no mesmo lugar onde disse ter encontrado a menina décadas antes. Da bizarrice no México, viajamos para a Alemanha, para um monumento ao sofrimento, o Hospital Militar de Belitz-Heilstätten. Este complexo gigantesco, hoje em ruínas, tem uma história pesada. Foi usado como um sanatório para a tuberculose e, mais tarde, como um hospital militar durante as 2 guerras mundiais. Milhares de soldados alemães foram tratados e morreram aqui. Um de seus pacientes mais famosos, em 1916, foi um jovem cabo chamado Adolf Hitler, que se recuperou de um ferimento sofrido na Batalha do Somme. Só esse fato já dá um ar sombrio ao lugar. Hoje, Belitz é um esqueleto de seu antigo eu. Corredores intermináveis e decrépitos, com tinta descascando das paredes como pele morta. Salas de cirurgia com mesas de operação enferrujadas e equipamentos médicos antigos espalhados pelo chão, como se uma evacuação apressada tivesse acontecido ontem. A atmosfera é de um desespero congelado no tempo. Você quase consegue ouvir os ecos dos gritos de dor, do medo e da agonia dos soldados que passaram seus últimos momentos aqui. É um lugar onde o passado não parece estar morto. Parece estar apenas esperando. Naturalmente, um lugar com tanta história de dor é um imã para relatos paranormais. Investigadores, fotógrafos e curiosos que se atrevem a explorar as ruínas falam de uma série de fenômenos inexplicáveis. Eles gravam áudios com gritos e choros que ecoam pelos corredores vazios. Portas pesadas de metal batem com força, sem nenhuma corrente de ar. Sombras e vultos são vistos se movendo rapidamente entre os escombros, desaparecendo assim que uma lanterna é apontada em sua direção. É como se as almas dos soldados ainda estivessem presas ali, revivendo seus traumas, aguardando ordens que nunca virão, em um hospital que não pode mais curá-los. Nossa próxima parada é um lugar que se tornou sinônimo de desastre e abandono: Pripyat, na Ucrânia. Esta não é uma casa mal assombrada ou um castelo antigo. É uma cidade inteira, congelada no tempo desde 26 de abril de 1986. Pripyat era uma cidade modelo soviética, lar dos trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Quando o reator número 4 explodiu, a cidade foi evacuada em questão de horas. Os quase 50 mil moradores foram informados de que seria algo temporário, de apenas alguns dias. Eles deixaram tudo para trás. Nunca mais voltaram. Andar por Pripyat hoje é como entrar em uma fotografia de um mundo que deixou de existir. É uma cidade fantasma em sua forma mais pura. Escolas com livros didáticos abertos nas carteiras, como se os alunos tivessem saído para o recreio. Apartamentos com roupas ainda nos armários e retratos de família nas paredes. Em um parque de diversões que nunca foi inaugurado, uma roda gigante e icônica enferruja silenciosamente, um símbolo da alegria que nunca chegou. O silêncio é profundo,
quebrado apenas pelo vento que assobia através das janelas quebradas e pelo estalar do contador Geiger. Um lembrete constante do inimigo invisível que ainda permeia o ar, a radiação. Mas, para alguns, a radiação não é a única coisa que assombra Pripyat. Guias e os poucos visitantes permitidos na zona de exclusão contam histórias perturbadoras, relatos de vultos vistos nas janelas dos prédios de apartamentos vazios, a sensação de ser observado por olhos invisíveis. Alguns falam de ouvir vozes de crianças rindo perto do parque de diversões ou de ouvir chamados de ajuda vindos de dentro do hospital abandonado. O mais inexplicável são os relatos de picos de radiação que disparam em certos locais, como se uma presença invisível e altamente contaminada estivesse passando por ali. Seja o trauma impregnado no local ou os espíritos daqueles que sofreram, Pripyat é um lembrete sombrio de como a vida pode ser apagada em um instante. Dos destroços radioativos da Ucrânia, vamos para os Estados Unidos, para um lugar projetado para quebrar o espírito humano, a penitenciária Eastern State, na Filadélfia. Quando foi construída, em 1829, era considerada uma maravilha da arquitetura e uma revolução no sistema prisional. Sua grande inovação? O confinamento solitário. A ideia era que, através do isolamento total, os prisioneiros teriam tempo para refletir, se arrepender e encontrar Deus. Era chamado de Sistema da Pensilvânia. Na prática, foi uma forma de tortura psicológica. Imagine ser trancado em uma pequena cela de concreto com apenas uma clarabóia no teto. O olho de Deus, como sua única conexão com o mundo exterior. Sem contato com outros presos, sem visitas, sem notícias. Os guardas usavam meias sobre os sapatos para se moverem em silêncio pelos corredores. Quando um prisioneiro saía de sua cela, um capuz preto era colocado sobre sua cabeça para que ele não visse ninguém e ninguém o visse. Não é surpresa que muitos dos detentos não encontraram redenção, mas sim a loucura. A solidão e o silêncio os levaram a gritar, a se automutilar, a perder completamente a sanidade. Hoje, a Eastern State está em ruínas e aberta para tours, e, segundo muitos, ela nunca esteve tão barulhenta. Visitantes e funcionários relatam uma atividade paranormal intensa. Gritos angustiados ecoam dos blocos de celas vazios. Portas de aço pesadas batem sozinhas com uma força tremenda. Figuras sombrias são vistas correndo pelos corredores abobadados. As pessoas sentem toques gelados no ombro ou ouvem sussurros indecifráveis em seus ouvidos. Até mesmo o famoso gangster Al Capone, que passou um tempo aqui, relatou ser assombrado todas as noites pelo fantasma de uma de suas vítimas. A Eastern State é um testemunho de que algumas punições são tão cruéis que nem mesmo a morte consegue pôr um fim ao sofrimento. Nossa jornada nos leva agora através do Atlântico para a verdejante Irlanda e para um dos lugares mais infames da Europa, o Castelo de Leap. Por fora, parece um castelo irlandês típico, mas sua história é uma das mais sangrentas e violentas que existem. Construído sobre um local que, acredita-se, já era usado para rituais druidas, o castelo foi palco de séculos de batalhas familiares brutais, assassinatos e tortura. Uma das histórias mais conhecidas é a da Capela Sangrenta, onde um irmão sacerdote foi assassinado por seu próprio irmão durante uma missa, bem em frente ao altar da família. O castelo é um labirinto de segredos sombrios. Durante uma reforma no início do século XX, trabalhadores descobriram uma câmara secreta, um oubliette, que é basicamente um buraco no chão para onde os prisioneiros eram jogados e esquecidos. O chão da câmara estava coberto por estacas de madeira afiadas. Quando limparam o local, removeram o equivalente a 3 carroças cheias de esqueletos humanos. Estima-se que mais de 150 pessoas morreram naquela armadilha. É como se a própria fundação do castelo fosse cimentada com sangue e ossos. Mas o que realmente distingue o Castelo de Leap é a presença de algo que não é humano.
Os proprietários e visitantes falam de vários fantasmas, incluindo a Dama de Vermelho e os 2 irmãos da Capela Sangrenta. No entanto, a entidade mais aterrorizante é conhecida como o Elemental. Dizem que não é um fantasma, mas uma criatura primordial e maligna, talvez invocada por rituais de magia negra realizados no castelo séculos atrás. Ele é descrito como uma figura escura, do tamanho de uma ovelha, com um rosto em decomposição e olhos negros vazios. Sua aparição é precedida por um cheiro horrível de enxofre e carne podre, e sua presença traz uma sensação de terror avassalador. Dizem que ele nunca foi embora. De volta aos Estados Unidos, vamos para o Kentucky, para um lugar cuja escala de morte é difícil de compreender, o sanatório de Waverly Hills. Inaugurado em 1910 para combater a peste branca, um surto devastador de tuberculose, Waverly Hills se tornou um dos hospitais mais avançados de sua época. No entanto, os tratamentos eram experimentais e, muitas vezes, brutais. Pacientes passavam por procedimentos como a remoção de costelas e a inserção de balões nos pulmões. A grande maioria não sobrevivia. Estima-se que mais de 60.000 pessoas morreram dentro de suas paredes. Com uma taxa de mortalidade tão alta, a administração do hospital enfrentava um problema como remover tantos corpos sem alarmar os outros pacientes, que já estavam lutando por suas vidas. A solução foi engenhosa e macabra. Eles construíram um túnel subterrâneo de 150 metros que ia do hospital até os trilhos de trem na base da colina. Oficialmente era para transporte de suprimentos, mas sua principal função era escoar os mortos de forma discreta. Este túnel ficou conhecido como o Túnel da Morte, um escorregador literal para o além. Hoje, Waverly Hills é considerado um dos lugares mais assombrados do mundo. A atividade paranormal aqui é constante e variada. Investigadores e visitantes relatam ouvir vozes infantis cantando em corredores vazios, especialmente no 5º andar, que era a ala infantil. Portas se abrem e fecham sozinhas com violência. Sombras em forma humana, conhecidas como Shadow People, são vistas correndo pelos corredores e pelo túnel. Uma das aparições mais famosas é a de uma enfermeira que teria se suicidado no quarto 502. É um lugar tão ativo que até mesmo caçadores de fantasmas experientes se recusam a passar a noite sozinhos lá, sentindo uma opressão e uma tristeza que são quase físicas. Agora, nos aventuramos no lugar mais seco do mundo, o deserto do Atacama, no Chile. No meio dessa paisagem árida e inóspita, encontramos as cidades fantasmas de Humberstone e Santa Laura. No final do século XIX, essas cidades eram centros prósperos de mineração de salitre, um componente-chave para fertilizantes e explosivos. Milhares de trabalhadores de todo o mundo vieram para cá em busca de uma vida melhor, mas encontraram condições de trabalho brutais, quase escravidão, sob um sol implacável. A vida em Humberstone era dura e, muitas vezes, curta. Acidentes nas minas eram comuns, e a exploração por parte das companhias era extrema. Quando um processo sintético para criar salitre foi inventado na Alemanha, a indústria entrou em colapso. Por volta de 1960, as cidades foram completamente abandonadas. Mas, ao contrário de outros lugares, o clima seco do Atacama preservou tudo de forma impressionante. As casas ainda têm móveis, as cozinhas têm utensílios, e o teatro da cidade ainda tem suas poltronas viradas para o palco. É como se os moradores tivessem simplesmente evaporado. Mas talvez eles não tenham ido a lugar nenhum. Visitantes e os poucos guardas que cuidam do local, hoje um patrimônio mundial da Unesco, contam histórias arrepiantes. Durante a noite, eles ouvem o som de marteladas e picaretas, como se os mineiros ainda estivessem trabalhando. Passos ecoam nas ruas de terra vazias. O som de máquinas antigas, há muito tempo enferrujadas, volta a funcionar. Figuras sombrias são vistas nas janelas das casas
e no cemitério da cidade, onde muitas das lápides pertencem a crianças. É como se as almas dos trabalhadores, presas por uma vida de labuta, estivessem condenadas a repetir sua rotina para sempre, sob o olhar silencioso das estrelas do deserto. Para nossa parada final, vamos a um lugar tão assombrado que o governo italiano proibiu a visitação pública: a ilha de Poveglia, na Lagoa de Veneza. A história sombria de Poveglia começou séculos atrás, durante a Peste Negra. Para tentar conter a doença, Veneza transformou a ilha em uma estação de quarentena, um ponto sem retorno. Qualquer pessoa que mostrasse o menor sintoma da peste, homens, mulheres e crianças, era arrastada para Poveglia e deixada para morrer. Estima-se que mais de 160 mil pessoas morreram ali, muitas delas queimadas em piras gigantes. O solo da ilha, dizem, é composto em 50% por cinzas humanas. Como se isso não fosse suficiente, no início do século XX, um hospital psiquiátrico foi construído na ilha. As lendas contam que o hospital era dirigido por um médico sádico que realizava lobotomias e outros experimentos cruéis em seus pacientes, afirmando que estava curando a loucura que, segundo ele, era causada pelos fantasmas da peste. Eventualmente, o próprio médico enlouqueceu, atormentado pelos espíritos que ele torturava. Ele teria subido na torre do sino do hospital e se jogado para a morte. Uma enfermeira que testemunhou o evento disse que, enquanto ele caía, uma névoa sombria surgiu do chão e o sufocou até a morte. Hoje, Poveglia está completamente abandonada e é ilegal visitá-la. Pescadores locais se recusam a chegar perto, com medo de que suas redes tragam ossos humanos. Os poucos que desafiaram a proibição, como equipes de TV e investigadores paranormais, relatam experiências aterrorizantes. Gritos lancinantes que ecoam pela ilha. Aparições de vítimas da peste e pacientes do asilo. Uma energia opressora e maligna que parece empurrar fisicamente as pessoas para fora. Dizem que ninguém entra e sai de Poveglia sem levar algo consigo. Uma presença, uma sombra, uma maldição. Um lugar onde as almas não descansam. Elas gritam. E então, depois desse tour pelos cantos mais sombrios do planeta, a pergunta que fica é: qual desses lugares você teria a coragem de visitar? Da floresta silenciosa do Japão à Ilha das Bonecas no México, passando por hospitais, prisões e cidades inteiras abandonadas, cada local guarda uma história de dor. Uma energia que parece ter ficado para trás, esperando por alguém que ouse escutar. Qual deles te deu mais arrepios? Foi o elemental do castelo de Lip? Ou o silêncio mortal de Pripyat? Deixe seu comentário aqui embaixo me dizendo qual foi o lugar mais assustador para você. E, claro, se você gostou dessa viagem ao coração das trevas, compartilhe este vídeo com aquele amigo que adoraria, ou que morreria de medo, de fazer esse tour. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque sempre há mais mistérios para desvendar e mais lugares sombrios para explorar juntos. No final das contas, talvez seja isso que nos fascina tanto. Esses lugares nos lembram da fragilidade da vida e do poder que o passado tem sobre o presente. E nos fazem pensar: o medo só existe porque existem histórias como essas. E essas histórias... Bem, talvez elas não sejam só histórias. Até a próxima e tentem dormir bem esta noite.